Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Suzuki, eu sou o presidente da Breg. E, em nome do Conselho Executivo, eu quero agradecer a todos os participantes de hoje que estão prestigiando esse Breginar, que faz parte de uma série de webinars que a gente está fazendo na Breg e promovendo aí todos os meses. A gente sempre está tentando trazer gente bacana para falar com vocês, para falar com todo mundo. Para aqueles que ainda não conhecem, a Breg é a Brazilian Advertising Group, uma associação de agências de publicidade pertencentes a brasileiros que estão presentes nos Estados Unidos, né, que atuam no mercado americano. Antes de começar, eu quero agradecer as equipes de comissão de marketing, o Marcelo da MG, a Mirella da Black Girls, a Adriana da Suzuki Agency e a Wendy, que é a nossa redatora. Eu quero agradecer também o Conselho Executivo pela coordenação de todos os trabalhos sempre, o Rubinho da Atrium, o Luiz da Intelligent Web Crew, o Ciro Pelicano e o Marcelo da AMG. Agradecemos o carinho e o apoio de divulgação que nós tivemos da ABAP, do Clube de Criação, da AMPRO, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Miami Ed School, da Black Girls, da Acontece, do diretor de cinema Luiz Fernando Coutinho e Liege Monteiro, através da assessoria que eles têm em conjunto. E, finalmente, a gente agradece muito a generosidade da pessoa genial que está aqui hoje. Muito obrigado, Marcelo Serpa. Olha, muito obrigado pelo convite. Bacana poder falar um pouquinho sobre, apesar de ter saído da propaganda 6 anos atrás, eu sou publicitário, serei publicitário e morrerei publicitário, porque eu tenho isso no sangue, não tem jeito. E como criador, criativo, pode chamar o nome que quiser, é um prazer poder dividir, falar sobre o que eu fiz, sobre o que eu tenho feito, o que eu vou fazer. Então, é bacana, é divertido. Legal, Marcelo. Vamos lá. Por mais que todo mundo já saiba, é importante a gente falar um pouquinho de você, né? O teu histórico, pelo menos as principais conquistas aí e tudo que você fez. Bom, diretor de arte na DPZ e na DM9, 2 ícones brasileiros. Ganhador do primeiro Grand Prix brasileiro em Cannes. Sócio e diretor de criação da UMAP BBDO, outro ícone maravilhoso, que ganhou 3 vezes o título de agência do ano em Cannes, enquanto você estava lá, lógico, sempre, e mais de 150 leões. Você ganhou o Clio Lifetime Achievement Award, que é uma honraria muito importante, e é o único brasileiro a receber o Lion of St. Mark, pela sua contribuição para a indústria da propaganda mundial. Uau, né? Depois disso tudo, você resolve sair da propaganda, abandona todos nós, vai morar no Havaí, com todo o respeito e todo o direito que tem, onde você pinta e surfa. A minha pergunta é, quando é que você volta, Marcelo? Porque a gente quer você de volta. Eu não sei se eu saí, eu continuo em contato com um monte de gente, então a amizade, a relação continua com clientes, amigos, agências, etc. Mas eu não volto para a propaganda, não. Eu acho que essa é uma fase que eu passei por ela. Eu devo tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz à propaganda, tá? Mas por formação, eu estudei na Alemanha durante 7 anos. Desde menino eu desenhava muito. Fui na Alemanha estudar e trabalhei como assistente de arte, desenho gráfico, fazendo pôster, capa de livro, um monte de coisa. Depois entrei na propaganda, vim para o Brasil, trabalhei no Brasil. Eu, por formação, eu me considero um designer, tá? Eu sou um criador de imagens, um cara que adora trabalhar soluções que podem ser ou visuais ou não, para alguns problemas que eram me dados desde moleque, de desenhar, fazer marca, fazer pôster, fazer filme, fazer o que for. Então, essa é a minha função. E eu não deixo de fazer isso, quer dizer, eu continuo pintando. Eu vim para cá, para o Havaí, para desintoxicar um pouquinho do mercado de São Paulo. Você não pode sair da propaganda e, de repente, continuar lá em São Paulo. O teu meio ambiente, tudo é ligado à propaganda, de certa maneira. Então, eu ia ficar meio órfão ali. Então, eu precisava de um detox. Aí vim para o Havaí. O detox era planejado ser 1 ano, acabou viraram 5. Mas eu estou aqui pintando, eu tenho um estúdio que eu fiz aqui para mim, para poder me dedicar 100% à pintura. E agora estou pintando. Hoje estou escrevendo para o Globo. O Globo me fez um convite maravilhoso para fazer uma coluna no Globo. Aí estou escrevendo uma coluna de 2 em 2 semanas, que é um projeto, de novo. É um job, é um briefing, eu tenho que escrever. O processo é o mesmo, só que agora não estou fazendo para o cliente, estou fazendo para mim mesmo. Perfeito, eu quero falar desse projeto do Globo, né? Dessa parte do seu projeto que é escrever para o Globo. Eu li alguns dos artigos que você andou escrevendo e eu queria fazer uma provocação interessante, porque recentemente você escreveu um artigo, na verdade, falando das angústias que você tem quanto ao mercado de inovação.
né? Quer dizer, existem algumas arbitrariedades que estão acontecendo. Você cita o Google, o Facebook, o problema dos dados e da interferência que essas grandes mídias estão fazendo aí no mercado, nas pessoas, né? Só que nessa matéria, entre outras coisas, você cita que os limites, parafraseando, os limites da sagrada liberdade de expressão precisam ser renegociados. Recentemente, numa palestra, por acaso, para a BI, faz 2 semanas, que reúne executivos da imprensa brasileiros nos Estados Unidos, eu falei a mesma coisa de outra forma, porque me preocupa o poder da comunicação livre demais, né? E eu não digo irresponsável, mas aquela comunicação que é quase desresponsável, né? Ela carece de ter a responsabilidade, não que ela não tenha ou que tenha uma Má fé. negativa, mas Má fé. então, eu fui gentil, é uma má fé. Existe má fé. E o perigoso é a influência que ela exerce nas pessoas, né? Quer dizer, é uma influência muito grande que ela está exercendo nas pessoas hoje, porque é muito rápida, não dá tempo de rebater, né? A minha pergunta para você é assim, a gente está condenado pela falta de censura, quer dizer, está faltando controle, não falo censura do lado negativo, pelo amor de Deus, não quero fazer apologia, que é isso, mas ao fato de que tem que ter um controle da qualidade da informação. Ou a gente vai ter que se conformar que nessa nova revolução social, que na verdade a gente chama de revolução social mídia, né? Vai ficar por aí e a gente vai ter que entender como é que a gente se adapta a essa nova realidade da informação que não é mais nossa e que deveria ser nossa. Como é que A você vê? solução eu não tenho, mas deixa eu voltar um pouco atrás. O meu artigo era muito em função do uso que as mídias sociais, as grandes plataformas, os gigantes da comunicação hoje estão usando os nossos dados. Então, a gente está sendo, de certa maneira, a gente está fornecendo dados que vão ser usados como uma moeda de troca junto aos anunciantes, aos marqueteiros políticos, etc., para poder entrar em contato com a gente de maneira mais fácil, oferecer aquele conteúdo customizado especificamente para cada uma das pessoas, que são montados em função dos dados que eu mesmo gerei. Então, eu gerei sem saber e estou dando essas informações para as pessoas entrarem em contato comigo e me oferecerem coisas que eu, teoricamente, estaria naquele momento exato precisando. Eu acho isso válido desde que fosse consentido. Mas como não é consentido, é gratuito e é de uma maneira perversa, isso é escondido, isso é deliberadamente escondido pelas grandes corporações, acho isso muito perigoso. Mas vamos falar um pouquinho sobre a má-fé. Eu uso a palavra má-fé sem menor constrangimento. Quando você vivia no passado, falava grandes críticas que fazia na propaganda, que a propaganda manipulava as pessoas. A propaganda tinha um poder de manipulação. A grande crítica que nós publicitários tivemos, sobre qualquer discussão que você vai ter um pouco mais profunda, eu já fui em seminário de semiótica, fui convidado para psicólogos, sempre a acusação é a manipulação que o publicitário exerce sobre a sociedade. Nós vendemos coisas que a sociedade não precisa e que não sei o quê. Mas essa acusação sempre pesou pela gente. Mas havia uma coisa muito clara. Quando você está num espaço publicitário, ele está dentro de um quadrado que é um espaço publicitário. São 30 segundos de um comercial num break de televisão. É uma página de anúncio onde está claro que ali existe um anúncio, existe uma intenção de uma terceira parte, de uma marca, que convidou, pagou algum publicitário para vender a sua marca da melhor maneira possível. Assim como o feirante chega na feira e pega aqueles tomates e grita: os melhores tomates do mundo. Ele não vai ser preso por inventar por exacerbar ou exagerar ou para fazer uma inverdade, que aquele não é o melhor tomate do mundo, mas ele tem essa liberdade. E por que ele tem liberdade? Porque nós damos a ele a liberdade, quase que a liberdade poética, de usar o argumento que ele quiser para vender o produto dele. Cabe a mim aceitar ou não. Ponto. Então, nós estamos dentro de uma relação quase não... É quase que uma relação de mútuo consentimento, que eu tenho a liberdade de vender meu produto e exagerar um pouco, eu não posso passar de determinados pontos, mas eu sei. E aí houve aquele momento da autorregulamentação publicitária no Brasil e no mundo todo, que você não pode exagerar, você não pode mentir. Né? Você não pode mentir demais. Vai. Você não pode abusar da boa vontade. Né? Exatamente, você não pode exagerar. Mas você está assistindo um conteúdo publicitário. Eu lembro que nos anos 50, aconteceram algumas tentativas de você criar a manipulação através de você, do exercício clássico, de você passar um filme por uma plateia enorme, colocar 2 frames de pipoca no meio
do filme sem que você percebesse e medir a quantidade de pipocas a mais que eram vendidas quando você tinha isso ou não. E Isso, realmente acontecia isso. É a famosa propaganda subliminar. E aquilo foi proibido. Aquilo foi sistematicamente proibido, inclusive pelo Senado americano, que toda e qualquer manipulação, tentativa de manipulação, sem o consentimento, sem a conscientização da pessoa que está sendo exposta àquele conteúdo, que aquilo era proibido. Esse é um ponto, tá? Então, você tinha agora, do outro lado, você tinha as notícias. As notícias eram dadas por jornalistas formados, que tinham códigos de ética específicos, que iam trabalhar dentro de jornais ou meios de comunicação, que tinham códigos de ética estabelecidos, onde você tinha que respeitar o básico do seu ofício, da sua profissão. Então, você criava conteúdo e se você mentisse tudo, você era demitido e você nunca mais trabalhava em jornalismo. Existia uma ética, Agora, né? Tinha uma ética jornalística. Uma ética. Isso tem escola de ética, tem matéria de ética dentro do jornalismo, etc. Bom, aí você volta para o tempo de hoje. Qual é a minha crítica às mídias sociais? Elas acabaram com esse contrato velado entre quem produz o conteúdo e quem assiste, você saber exatamente quais são as intenções de cada um. Isso acabou, isso desapareceu. Isso é uma dos maiores pecados e os maiores responsáveis hoje pela loucura que nós estamos vivendo mundialmente, é porque hoje são criadas matérias falsas, jornais falsos, meios de comunicação falsos, atrás de agendas completamente políticas. Você não tem ideia quem está por trás daquilo. E o cara monta um jornal com cara de jornal, com jeito de jornal, e está sendo pago por um jornalista, por um milionário que tem uma briga enorme com o governo da China e coloca um monte de notícias sobre a vacina da China, sobre o não sei o quê, porque quer acabar com o Partido Comunista Chinês e tem milhões e milhões de dólares e um monte de gente apoiando isso para ele disseminar algumas verdades, né? No final é uma planilha de Excel, né? No final é um número na planilha de Excel dele, né? E aí você tem, isso é só um exemplo, tem milhões de agendas secretas espalhadas pelo mundo todo que faz uso das mídias sociais para distribuir conteúdos que você não tem a menor ideia de onde vem, por que são, e você não sabe se são verdades, se é verdade. Não tem código de ética, desapareceu. Então, a gente está sendo exposto, está consumindo conteúdos onde essa relação que já existia desapareceu. É a propaganda subliminar? Não, você tem falando hoje da imprensa subliminar. Você está criando hoje a informação subliminar. E as mídias sociais têm a capacidade de distribuir isso de maneira absurda. E nós estamos pagando um preço altíssimo por isso. Porque aí já não tem mais nenhum controle, né? Quando você vai para as mídias sociais, não existe um editorial, não existe uma responsabilidade corporativa sobre a informação, ele simplesmente é uma consequência do interesse. Eu adoro essa palavra, accountability. Não tem a responsabilização. Exatamente. Tá? Então, pode acontecer o que aconteceu aqui na invasão do Capitólio, que é uma das coisas mais patéticas, e a defesa que as pessoas que invadiram o Capitólio fizeram, por que fizeram isso, você ouve assim, meu Deus, que mundo eles estão vivendo? Que tipo de conteúdo estão sendo expostos? Quem está criando e quem está manipulando esse conteúdo e está expondo essas pessoas para fazer as pessoas tomarem atitudes desse tamanho, com essa gravidade? Desse nível. Continuando nesse assunto, eu queria te fazer um convite para refletir uma coisa, que a gente pode até trabalhar juntos. Eu adoraria trocar essas ideias com você também sobre isso, porque a gente está sempre buscando cabeças boas para falar de assuntos interessantes como esse. Vamos lá. Eu acredito, eu sempre tive uma teoria de que o criativo da propaganda, nós, né, eu trabalho nessa a gente tem uma centelha, né? A gente tem aquela sparkzinho que é capaz de botar fogo nesse cenário aí de redes sociais, inovação e tudo mais. Por quê? Porque nós temos esse reflexo condicionado, né, de resolver problema, né? Cai problema na nossa mesa todo dia para resolver uma forma nova de ou vender, ou entregar, ou comunicar, ou se informar a respeito de algum assunto ou de algum produto. A gente conecta rápido, a gente faz sinapses muito rápidas, a gente é desafiador no que a gente coloca, quando é uma boa comunicação, uma boa propaganda, ela é desafiadora. E a gente também é desafiado o tempo todo. Quer dizer, nós estamos falando de características que são muito do empreendedorismo também. Então, se a gente juntar a criatividade do publicitário com o empreendedorismo e a capacidade que ele tem de ler mercado, de criar produtos ou de entender produtos, você tem um poder aí. Você tem uma pessoa que é forte, que ela pode contribuir. Tomara, quer dizer, graças a Deus, todos os publicitários são do bem, tá? Quem nos ouve aqui, vou dizer, o publicitário é do bem. A gente jamais vai usar essas forças contra as pessoas. Mas, enfim, brincando, brincadeiras à parte,
a gente tem essa força. O publicitário e o criativo trabalhando nisso consegue convencer as pessoas do que às vezes ninguém consegue convencer, né? Faz sentido essa teoria para você de que o publicitário ou o criativo pode se transformar num novo vetor, num novo movimento de força dentro da inovação? Você acha que a gente consegue? E aí eu vou te perguntar outra coisa. Existe um Marcelo de inovação, o Marcelo que saiu da propaganda, saiu da criatividade e começa a virar os olhos para outras coisas, por exemplo, que você acabou de citar no teu artigo, para os problemas que tem em outros mercados, e aí, de repente, esse Marcelo vai querer se doar de novo, entrar numa outra área que é muito correlata e, de repente, começar a contribuir e virar o Marcelo da inovação, como ele foi o Marcelo da propaganda, a marca que você deixou tão bacana. Olha, eu vou começar pela última resposta, depois eu vou para o início. Vou começar pelo início. Olha, quando eu estava ainda na UMAP, eu fui convidado lá em 2010, não, 2010 não, foi 2010, 2011, para fazer parte de um grupo do Facebook mundial, que eles usavam alguns criativos do mundo para fazer reuniões 2 vezes por ano, para pegar deles informações sobre o mercado publicitário que eles não tinham, e a gente dá informações, dava essas informações, e eles trocavam com informações que davam sobre o mercado de tecnologia, de como o Facebook, como as ferramentas estavam evoluindo. Foi muito interessante pelo tempo. Eu fiquei até 2015, quando saí, aí eu falei, estou fora, tchau. E eu lembro de uma coisa que me chamou muita atenção e me deixou preocupado na época. Eu sentei numa mesa, depois na hora do almoço, com 2 criativos de Nova York, um de Londres, japonês, da Europa, uns 2, e nesse grupo tinham 3 que estavam falando e discutindo criação de projetos de inovação, de apps que vocês podiam fazer, startups. Eles estavam preocupados em lançar startups mais do que criar propaganda. E tal, e iam me checando: o que você acha dessa ideia? Eu estou pensando em fazer isso, eu estou com um grupo que quer fazer isso. Todo mundo já olhando além da colina, ou seja, vamos sair daqui e vou fazer outra coisa. Me deixou triste, assim, poxa, a cenoura não está mais dentro da propaganda, a cenoura está fora da propaganda, né? E aquilo me preocupou, mas isso explica um pouquinho isso que você falou. O criativo hoje, se eu fosse hoje começasse uma startup, o primeiro sócio que eu chamaria seria um criativo, porque eu acho que ele vai dar uma mudada, uma maneira de você dar uma roupagem para essa startup, de como você embalar isso de maneira, como simplificar, como fazer isso mais agradável, como fazer isso mais sedutor, que esses caras de startup não têm. Eles são tão introspectivos dentro do seu computador que eles não têm essa capacidade de ver fora da tela do computador. Então, o primeiro cara de startup o primeiro sócio que eu chamaria seria um criativo. E isso já está acontecendo, tem muita gente fazendo isso. Então, eu acho que é você usar isso para o bem. Eu acho que você usar a sua criatividade, esse que você falou muito bem, que é esse reflexo condicionado que nós temos de ser rápidos, de olhar sempre como é que o outro vai perceber aquilo que a gente está falando. Eu acho que isso ia ajudar muito na startup. Agora, sobre a minha parte, eu adoraria, eu acho que faria muito bem para a minha imagem, para a imagem que eu pudesse projetar, que se eu fosse um cara que estivesse procurando a inovação. Infelizmente, eu não sou. Eu não estou nem aí. Juro, não estou nem aí. Eu estou preocupado com outro tipo de coisa. A minha preocupação hoje é uma preocupação muito mais íntima, muito mais pessoal, de expressar imagens, de expressar através ou da pintura ou através de texto. É uma expressão pessoal. Essa necessidade de colocar para fora, visualmente ou textualmente, qualquer coisa, é para mim mais importante do que ser sócio ou ser percebido como um cara que acabou de montar um app sensacional que mudou a história de determinado mercado. Eu não estou nem aí, juro. É uma coisa muito... É chato de falar, porque parece que eu não dou valor. Eu dou um valor enorme, mas não tem nada a ver comigo hoje. Você está dizendo que tem vida depois da propaganda, é isso que você está falando? Existe vida do outro lado desse... Existe muita vida do lado da propaganda, e tudo que eu aprendi de propaganda, tudo que eu fiz na propaganda, tudo o que me mexia, o que me fazia fazer bem propaganda era exatamente o que me faz hoje fazer o que eu faço, que é, por exemplo, eu pegar um outdoor e você fazer um outdoor enorme, onde todo mundo está vendo, e eu coloquei uma coisa minha lá, gigante, todo mundo está vendo. Essa necessidade que eu tinha, e eu tenho até hoje, de poder pintar, desenhar, fotografar, mas não criar um app.
Ó, que pena, porque ninguém estava vendo o vídeo, acho que o vídeo fica com quem está falando, mas a hora que você falou lá que se você fosse criar uma startup, você buscava um criativo, eu estava levantando a mão aqui. E eu acho que deve ter na audiência uns 30 levantando a mão. Mas todo mundo quer, porque é interessante, é uma maneira legal de você aplicar tudo aquilo que a gente sabe fazer num mercado novo, diferente, tudo. Mas hoje eu estou meio menos preocupado com isso. Eu estou numa jornada muito mais pessoal do que qualquer outra coisa. Perfeito. Mas vamos lá, tem um assunto ainda mais ou menos correlato com isso, que envolve muito o teu trabalho, que é de, como você falou, a expressão visual, né, a comunicação visual, a propaganda, a ideia e etc. Né? Surgiu uma nova rede social, mais uma para pegar dados, não importa, vamos lá. Inclusive, essa palestra, essa conversa, esse bate-papo está sendo transmitido ao vivo lá numa salinha só para quem se inscreveu, sei lá, mas está lá. Então, quem quiser dar uma olhada lá, e depois a gente continua o papo lá, se vocês quiserem. Mas, enfim, o Clubhouse, né? O nome é Clubhouse, e ele é só áudio. O que eu quero levantar com você é a questão da polêmica de que ele é só áudio. A pessoa está lá para conversar. Não mostra nada, não dá para fazer nada, não dá para ver vídeo, não dá para nada. Isso vem de encontro com uma tendência que eu vi uns 2 anos atrás no SXSW, uma palestra no SXSW, que fala das marcas invisíveis, que são aquelas que você não enxerga, que o som é mais importante do que o visual. E você é um cara totalmente visual também, né? Por exemplo, a Siri. Você não sabe qual é a marca da Siri. Você sabe, você fala Siri e ela responde para você. Alexa, né? A mesma coisa. Existe uma marca, a marca está lá. Mas o som da palavra é mais importante do que o visual. Né? E ainda, além de tudo, é interativo. Né? Além de ser mais importante que o visual, ele ainda é interativo. Mesmo a CBN, no Brasil, é uma marca de áudio. Isso, a própria CBN que veio da raiz do rádio, né? Que veio da raiz do rádio. Então, assim, o som virou o produto, né? O som virou o nome do produto, o som virou a marca do produto. Dito isso, eu vou cometer um pecado, só para fazer o paralelo e brincar com a ideia de quem é o novo criativo, mas, enfim, cometer um pecado que é assim, emprestar um pedacinho da Bíblia, né? João, capítulo 1, versículo 1. Eu já li a Bíblia, tá, gente? Aqui esse é o primeiro capítulo, o primeiro versículo, só para dar ideia aqui. No início era o verbo, né? Ou seja, era o redator. E aí fez-se a luz, né? Os diretores de arte. Agora é o som. Só que da última vez que ligaram o som no paraíso, foi todo mundo expulso, né? Então, assim, quem é o publicitário de agora? Quem é o criativo? Que ele não é mais vídeo, áudio, ele não é mais escrita, ele não é mais texto, ele é som. Nós vamos virar músicos. Como é que é a história do novo criativo? Como é que você enxerga isso? Tudo bem, você está numa outra vibe e tal, mas você tem essa visão completa do que é o mercado criativo. Eu só vou discordar quem sou eu para discordar da Bíblia, mas vou discordar um pouquinho. Eu acho que esse negócio, já tive uma conversa no passado com um grande publicitário americano sobre isso. O verbo, no princípio foi o verbo. O princípio foi o verbo foi criado para descrever alguma coisa que alguém viu, porque senão, se o verbo por si só, ele vai falar o quê? Ele vai falar algo que alguém viu. É uma descrição, é uma maneira de escrever algo que alguém viu. Logo, a imagem veio primeiro, depois o verbo para falar, uau, que legal, oh, uau, que maravilhoso, oh, que divino. Mas o que divino, você tem que ver o divino primeiro. É a eterna briga do redator com o diretor de arte, é isso que você está me dizendo. Mas nessa eu acho que a gente ganha, apesar da Bíblia ter errado aí. Mas, quem sou eu para dizer que a Bíblia errou? Mas errou. E o som, eu acho que o som faz parte de tudo isso. O som, ele sempre fez parte de um movimento. Eu sempre falava o seguinte: quando você faz um comercial, um filme, som é o que leva você, é o que induz a emoção daquela imagem. Você tem uma imagem qualquer e você tem o som. A maneira como você leva o som, você pode, de certa maneira, direcionar que tipo de percepção, que emoção você está evocando naquele momento. Então, acho que o som sempre vai estar junto disso aí. Sempre vai estar junto. Eu acho que essa mídia social aí do som, acho interessantíssimo, acho divertidíssimo. É quase que um Facebook de rádio, entendeu? É um rádio Facebook. E acho divertido, acho bacana pra caramba. Mas você mesmo me convidou e eu tô fora, não vou entrar numa mídia social mais. Eu tô fugindo dela.
Eu estou fugindo. A minha esposa, que é minha parceiraça para tudo, minha sócia na vida, em todos os projetos, ela definiu muito bem. O Clubhouse, na verdade, é o Disque Amizade do iPhone, né? Lembra quando você ficava de madrugada ligando? Exatamente, exatamente. É isso aí. Então, eu acho que é legal pra caramba, mas eu tô fora. Pô, nossa, eu recebi um monte de convite. Meu irmão me pediu, não, vamos entrar, não sei o quê. Eu tô entrando com os fotógrafos. Eu, né? Não. Tem uma coisa muito que me incomoda um pouco. Eu vou falar pessoalmente, tá? Eu acho que eu só dou minha opinião quando eu sou perguntado. É uma coisa de, sei lá, desde moleque. Então, você me chamou aqui para fazer eu vou dar minha opinião, à vontade. O Globo me chamou para escrever sobre opinião, eu vou lá, dou minha opinião. Quando eu sou perguntado, eu vou. O que me incomoda hoje nas mídias sociais é que as opiniões são dadas sem que ninguém tenha perguntado. Então, você tem o Facebook, uma quantidade de opiniões enorme, sem que houvesse qualquer tipo de questionamento antes. Então, existe uma necessidade quase patológica, que eu acho que talvez com o tempo isso passe, de todo mundo opinar sobre tudo, até sobre aquilo que as pessoas não entendem. Então, eu tenho esse pudor, eu nasci com esse pudor e eu acho que eu vou tentar mantê-lo, porque eu tive consciência dele num determinado momento, eu falei assim, uma coisa, eu vou ficar quieto. Tanto que eu saí do Facebook. Desde que eu cheguei no Havaí, desde que eu saí da propaganda, eu abandonei o Facebook. Tem lá a minha página, mas totalmente, quase como um arquivo morto de um monte de coisa que eu fiz lá no passado. E teu Insta foi hackeado, né? Teu Insta foi hackeado. Não, no Insta não, meu Twitter Ah, o foi Twitter, hackeado. foi o Twitter. Foi o Twitter. E eu tive que apagar a conta e Caraca. montar uma nova. Eu tinha 43 mil seguidores lá, mas também estavam provavelmente já com atestado de óbito passado há muito tempo, porque eu não usava mais, entendeu? Eu deixei de usar. Por quê? Porque eu começava a me incomodar, ouvir tanta opinião, e quando as coisas me incomodam, eu falo assim, será que eu me policio? Será que eu não estou também tão verborrágico assim para ficar escrevendo um monte de coisa que as pessoas não estão nem querendo saber? Eu tenho esse pudor. E aí eu parei, porque começou a me cansar. E ficava um pouco chato ler opiniões sobre de pessoas que eu adoro, que eu não gostava tanto. E hoje, no caso específico dessa polarização maluca que nós estamos vivendo, mais um motivo ainda para eu me afastar, porque eu não quero entrar em conflito com pessoas que eu tenho carinho, ou amigos de infância, pessoas que eu gosto pra caramba, e eu não quero entrar mais em conflito, não ficar o tempo todo discutindo. Tem pessoas que saem para tomar cerveja no bar, boteco, e falar abobrinha. Outros para falar sobre futebol, outros para falar sobre surf. Eu não quero saber a opinião de todos os meus amigos sobre tudo que eles acham, porque senão a vida fica insuportável. Não, e eles falam abobrinha, mas esquece que não estão no bar, né? No bar dá para falar abobrinha, né? Ali Na fica abobrinha você fala no bar, você ri, você dá uns tapas na cara do cara, de ser bobo, você é um idiota, e fica na brincadeira, solta duas piadas, acabou. Mas não, a palavra escrita, publicada, tá na ela é pedra. um peso muito forte. Tá na pedra. É verdade. Vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto, que a gente falou bastante disso, é um assunto realmente concordo que não é tão bacana para a gente explorar. Mas vamos lá. Você cuidou da imagem de muito produto brasileiro que virou global, que teve um sucesso absoluto de marca e de venda, não importa, e cuidou de produtos globais que viraram brasileiros, né? Quer dizer, você trouxe para dentro também muita coisa bacana do mundo e deu o seu toque. Como é que a gente cuida? Você que gosta muito disso, entende muito do Brasil e do brasileiro com a imagem, né? Como é que a gente cuida da imagem do Brasil? Ou melhor, né, do brasileiro que luta pra caramba, que supera, mas que, cara, a gente está sempre machucado, a gente sempre está com a imagem machucada. Não falo de política nem de nada, eu falo da imagem mesmo, porque algumas vezes a gente que é brasileiro faz autossabotagem, né? A gente fala mal de nós mesmos, né? Se tem um caminho bacana que a gente consegue construir uma imagem, tem um pensamento, como é que o Marcelo vê isso? Como é que você vê isso, cara? Olha, eu vejo isso de uma maneira muito, muito clara. Tá? Eu amo o meu país, eu amo o Brasil, eu amo o fato de eu ser brasileiro. Eu não tenho, em momento algum, eu tive vergonha de ser brasileiro, mesmo nas maiores cagadas que o Brasil fez, eu não tenho vergonha. Eu fiz um adesivo na UMAP, que era a bandeira do Brasil, e onde era o céu estrelado, lá era um coração, escrito assim, eu sei tudo, mas eu te amo. Eu lembro. Eu tenho consciência das mazelas, das loucuras, das incoerências, das maluquices brasileiras, mas eu sou brasileiro e amo isso tudo. Eu gosto das incoerências brasileiras. Eu vejo valor nas incoerências brasileiras. Tá? Então, eu não me preocupo com isso. O que acontece? O brasileiro que trabalha fora, tá? Ele traz consigo uma coisa que eu acho fantástica. Eu tenho vários amigos, várias pessoas que trabalharam comigo que estão trabalhando no mundo todo. E eu trabalhei fora também muito tempo.
estudei fora. A gente traz uma disciplina de trabalho, uma vontade, um brilho no olho que é muito difícil de achar. E por isso que os brasileiros se dão tão bem trabalhando no mercado de fora, seja nos Estados Unidos, na Europa, porque é uma alegria, um sorriso. Nossa, assim, é o cara que chega no lugar e fala assim: o que é para fazer hoje? Ele está ferrado, né? Ele está ferrado e vai. Mas ele chega assim: o que é para fazer hoje? Tá... O que tem para fazer hoje? O que tem para fazer hoje? A gente encontra isso no Brasil em todos os níveis. E aqui fora, isso chama muita atenção. Parece natural para o brasileiro, mas não é natural aqui. As pessoas não conhecem isso, não sabem, não tem essa ética de o que é? O que é para fazer? Vamos lá. Não tem isso. E por isso que dão tão certo as pessoas que trabalham fora. Então, eu acho isso admirável. Eu acho que a gente tem essa consciência para valorizar aquilo que a gente tem. O brasileiro tem essa porcaria desse complexo de vira-lata, que, inclusive, eu recomendo quem quiser assistir o Pelé, esse filme da Netflix, que acabou de sair, feito por uma equipe inglesa, é brilhante. É maravilhoso. É maravilhoso. E lá fica claro esse complexo de vira-lata. A gente se acha pior do que nós somos. Nós não conseguimos nos valorizar da maneira que nós precisávamos nos valorizar. Tem um pouquinho de arrogância brasileira de ser, não, eu sou brasileiro sim. E essa não é uma postura política, tá? Eu fico muito triste de ver, e nesse documentário tem um momento muito bacana, que durante a Copa de 70, em plena ditadura, o momento mais duro da ditadura, e eu sou mais velho, talvez eu vivi isso como criança, eu não tinha consciência da ditadura, mas tinha consciência daquele jogo, na final da Copa de 70. Sim. No momento mais duro da ditadura, o Brasil ganha a Copa. E muita gente achando que o Brasil não podia ganhar a Copa porque estava alimentando o governo ditatorial do gato militar do Médici. E eles falam assim, mas na hora que a bola está rolando, a gente... aquilo ali eu me identifico muito com isso, porque essa emoção brasileira, ela transcende essas coisas. Então, a Copa de 70 não conseguiu ser usada pela ditadura como eles gostariam que fosse. A Copa de 70 é dos brasileiros, não é de um governo, não é de uma ideologia, de um jeito de fazer, é do Brasil. E hoje eu vejo muito tristemente, às vezes as pessoas falam, não, a camisa da seleção brasileira virou símbolo do bolsonarismo, do Bolsonaro. Falei, meu Deus do céu, não misturem as coisas, gente. Passa, isso é 4 anos, isso passa, depois vem outro. Isso aqui é menor, gente, isso aqui é menor, não é... um lado é bandeira camiseta amarela e o outro lado é vermelho. Isso é primário, esse negócio é primário. A gente fica num nível muito baixo da discussão. Existe uma emoção muito mais profunda, que é a emoção de ser brasileiro, essa identificação com o que é do Brasil, e a gente tem que ir lá buscar e tirar isso de... O Caetano Veloso, o Chico Buarque, não interessa se o Chico Buarque apoiou a esquerda, se o Simonal apoiou a ditadura. Tem coisas mais profundas que unem os dois. E contribuições maiores deles. Maiores, muito mais importantes. Que é o que define a alma brasileira. Então, eu ouço o Simonal como ouço o Chico, como ouço o Caetano, e não me identifico com porra de ideologia nenhuma com eles. A gente tem que pegar o que é bom e valorizar. E a gente está matando aos pouquinhos isso. Eu brinco com o brasileiro hoje. O Brasil hoje, não o brasileiro, mas o Brasil hoje está sofrendo de uma doença autoimune. A gente vai se bombardeando o tempo todo. A gente vai se... É um organismo que está se machucando o tempo todo. É autossabotagem, é literalmente autossabotagem. E as pessoas vão se aproveitando disso. E tem muita maldade, muita má fé nisso, aproveitando exatamente esse movimento para se autossabotar mais ainda. É muito triste ver isso. Agora, achei bacana a hora que você falou que você, como brasileiro, tem aquele orgulho quase arrogante de eu sou brasileiro mesmo e tal, porque a gente deu o nome para a sociedade aqui de brag, que é uma coisa assim de você ser brag mesmo, você ter orgulho, gosto de dizer que você sabe. Gosto de ser. Tem orgulho de ser. Não é pro lado ruim, é pro lado bom da coisa, né? Tem uns caras aqui, eu falo com meus amigos no Brasil, falo assim, não, ainda bem que você está aí que é legal. Aí eu assim, não, cara. Não, Estados Unidos é uma fachada muito bacana. Às vezes eu lembro um pouquinho aqueles cenários de você vai para Hollywood ali no estúdio Universal. Total, tudo fake. É fake, cara. Se você bater, cai. Tem muita coisa errada aqui. Mas muita coisa errada. Só que eles são muito bons. Eles são muito bons de fechar, de esconder, de defender, de usar um palavreado que fica tudo legal pra caramba. Mas tem muita coisa ruim aqui também.
Ficou claro no Capitólio, né? Essa confusão do Capitólio, ele escondeu muito do que aconteceu de verdade. Saúde, vai no sistema de saúde, você vai embora, aí você tem um monte de coisa. Só que as pessoas no Brasil, não, o Brasil não sei o quê, Brasil, não, desculpa, cara. O Brasil tem coisas espetaculares. Verdade. Espetaculares. Legal. Vamos lá, um pouquinho de storytelling agora, tá? Vamos brincar com a nova tendência, que não é uma nova tendência, há muito tempo se fala, só não se tinha uma palavra tão forte hoje em dia que todo mundo usa de storytelling, né? Contar uma historinha. Eu tenho um garoto que eu conheço, tá? Cara, o garoto é um talento, cara, brasileiraço, fruto tardio de uma pauliceia maluca desvairada de 22, cresceu mais tarde, logo depois os pais dele vieram dessa influência, mas ele tem um pezinho no Rio também, que adora uma onda, não importa. Ele tem 19 anos, ele quer largar tudo, quer largar o Brasil que ele ama. Ele não entende nada de propaganda, tá falando comigo, mas não entende nada de propaganda ainda, porque tem 19 anos, mas está indo para a Europa, vai para a Alemanha, vai estudar design, não sabe falar direito alemão, não importa, não conhece ninguém, não tem ninguém para ajudar ele, mas como todo brasileiro, não é isso que ele vai fazer ele desistir, né? Não é por causa desse tipo de problema, falar alemão ou falar qualquer outra língua não é o problema do brasileiro. O nome dele é Marcelo, e a tua história. O que o Marcelo tem para dizer para o Marcelo, de 19 anos? Cara, eu acho a única coisa que eu posso falar para ele é assim, cara, você fez uma coisa certa, você saiu no momento certo. E eu saí, eu sou sagitariano, então é uma coisa meio otávica, você tem que buscar, né? Você vai para fora. Eu saí no momento certo, porque eu acho que o que me fez mais brasileiro foi o fato de ter saído de lá por um tempo. Eu saí durante 7 anos, olhava para trás e eu tinha uma saudade assim. Eu comecei a valorizar coisas assim que foram muito, muito fortes para mim. Entrou no meu DNA. Vou contar rapidamente uma história rápida. Eu estava em pleno inverno, fevereiro, menos 20 graus lá fora, assistindo televisão, e tinha um programa na televisão alemã, às 7 horas da noite, que falava sobre o mundo e coisas do mundo. E apareceu uma cena sobre a caatinga brasileira. Isso anos 80, tá? A pobreza na caatinga, mas muito bem filmado, muito delicado. Não era uma pobreza, não era uma miséria, tá? Era uma coisa simples, a simplicidade da caatinga, aquelas casinhas, pessoas carregando água para um lado para o outro, mas não tinha aquela miséria, fome, não era sofrimento. E uma música cantada, o Asa Branca, cantada pelo Caetano Veloso. Lindo. A capela. Aí, cara, eu olhei aquilo lá e eu comecei a chorar. E minha família é de Pernambuco, Cavalcante Albuquerque, etc, não sei o quê. Eu comecei a chorar copiosamente, e aquele momento ali me deu uma certa... Você percebe assim que o teu DNA está ligado àquele país, está ligado àquela raça, maneira de ser, cultura, pode ser. E isso me fez muito bem, porque a partir daquele momento eu estou morando fora, mas eu sei de onde eu vim, aonde eu pertenço. E uso tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho de lá, como ferramenta para me dar bem nos lugares que onde eu estiver. Lindo. Então, eu só falaria para o garoto lá assim, fez certo, cara, tá certo, não muda não. A única coisa que eu falei para ele, talvez, aprenda a lutar jiu-jitsu cedo, porque eu deixei muito tempo, e faça yoga mais cedo. 2 coisas que eu deixei, eu comecei yoga muito tarde, mas continuo fazendo, e jiu-jitsu eu tentei começar com 50 anos, mas não deu certo. Mas o jiu-jitsu é para se divertir, se exercitar, ou você está querendo bater em alguém? Como é que é? Jiu-jitsu não é para bater, jiu-jitsu é para se defender. Boa! Ó, deixa eu falar uma coisa sobre isso que o Marcelo falou, tá? Tem um monte de Marcelo nascendo no Brasil todos os dias, tá? Tem Marcelos, tem Joãos, tem Fernandos, tem Josés, tem Marias, tem Joanas. Todos esses talentos brasileiros que precisam de ajuda ou que podem ajudar, tem o Marcelo ajudando que precisou de ajuda. Então, assim, vamos cultivar isso, galera. Vamos fazer com que a gente se abrace mais, porque nosso país, nós brasileiros merecemos nos ajudar mais, tá? Essa é a mensagem que eu deixo para o que o Marcelo falou, porque a história dele é muito legal e é bacana ele saber que ele não tem muito do que se arrepender, a não ser pegar no batente e aprender jiu-jitsu, né? Vamos lá, e yoga do mesmo jeito, bacana a nova tendência. Desculpa, o novo exercício, o novo modelo de exercício que você está fazendo. Eu tenho algumas perguntas aqui, Marcelo, que me mandaram. Tá? Já apareceu mais algumas aqui, a gente está tentando filtrar algumas coisas, mas vamos lá. O Lineu, na verdade, fez uma pergunta bacana aqui, que é a seguinte, e ele já fez parafraseando David Ogilvy, né, que falava que it's not creative unless it sells, ou seja, não é criativo se não vender. Você já fez alguma campanha extremamente criativa, que você achava que ia, mas não vendeu? Não nada. Já, um monte.
Um monte. Acontece direto. Às vezes você acha que está sendo extremamente criativo, não sei o quê, mas a criação ela tem que tocar no ponto certo, que onde faz as pessoas mudarem uma tendência, mudarem um hábito, mudarem uma percepção sobre alguma coisa. Às vezes você é extremamente criativo, mas aquilo ali não te toca. Tem um momento rápido que eu estava na Austrália assistindo uma final na sala VIP da Qantas, em algum momento, assistindo uma final de tênis de Wimbledon naquela época, e era um jogo entre um australiano, não é nem australiano, era um inglês, não sei lá quem era. Eram duas nacionalidades, que não tinha ninguém ali na sala que fosse aquela nacionalidade. E tinha um monte de gente assistindo a final de. Nossa, que legal, que bacana, lindo, pá, pá, pá. Jogo lindo. Aí fui chamado, fui para o jogo. E dentro do avião eu pensei, caramba, é um jogo espetacular, mas emocionalmente não estava no meu envolvimento ali. Era totalmente racional. Propaganda é a mesma coisa. Às vezes você está fazendo, cara, uma coisa absolutamente brilhante ali, mas se não tiver algum envolvimento emocional com o consumidor, as pessoas vão olhar com aquilo assim, que legal, belo exercício de criatividade. Mas não vai mudar em nada a minha vontade de olhar aquele produto de outra maneira ou de comprar aquilo lá. Então, esse link aí que é o mais difícil de fazer. E tem muito criativo que acha que a criatividade per se vai vender. Não vende. Não vai vender. Então, de certa forma, você está dizendo assim, de toda forma, criativo ou não, ideia maravilhosa ou não, no final você vai estar que está sendo balizado porque no final tem que vender. É importante que no tem que final... vender, você é pago para vender. A gente fica essa bobagem. Eu acho que houve um momento na propaganda onde ela começou a se desassociar da função básica dela, que é vender. É vender uma ideia, vender um produto, vender um conceito, mudar o hábito, mas é fazer alguma movimentação. Ela não existe por si só. Ela é uma expressão. Senão a gente vai fazer arte, né? Expressão pessoal. Você fazer arte. E mesmo assim, até a minha visão de arte, a arte não é nada se ela não move as pessoas. Se não toca as pessoas. Lindo. E aí também é vender. Em outro sentido, mas de uma maneira lógica. Seria quase um pecado no mercado de arte falar vender. Não é vender, é mover as pessoas. Porque se ela não emociona. E, por exemplo, no jogo de Sydney, se eu fosse um brasileiro e tivesse um brasileiro jogando ali, eu teria uma conexão emocional com aquela técnica toda. E aí você fala, uau, que legal, que maravilhoso. Mas tem que ter essa ligação emocional. E você tem que aprender a ligar, a fazer essas ligações. Então, a ideia, se ela não liga emocionalmente as pessoas àquele conteúdo, seja arte, seja propaganda, seja o que for, não importa. O que for. E tem mais uma pergunta que apareceu aqui. Essa é interessante, não tinha visto. O publicitário celebridade, quer dizer, no Brasil tem aquela imagem supervalorizada do criativo, em geral, principalmente, mas do dono da agência ou do criativo, de que é publicitário, ele, nossa... Existe uma aura diferente com o publicitário brasileiro. Você viu isso em outros lugares? Isso é uma coisa brasileira? É nossa? É uma coincidência? É uma tendência brasileira? Ou isso é normal? O brasileiro valoriza o publicitário e o publicitário realmente é algo diferente? Não, eu acho que é uma coisa bem brasileira, sim. Eu vi algumas vezes na Itália, não, na Argentina isso acontecer. Em alguns raros momentos, mas na Inglaterra às vezes acontecia também, quando a propaganda se tornava uma manifestação cultural, de certa maneira, tá? Onde a propaganda entrava na vida das pessoas de uma maneira diferente. As pessoas adotavam a propaganda como um jeito de falar, quando a propaganda entra no coloquial das pessoas, quando ela vira uma expressão popular. Aí, se alguém fala assim, não, pergunta lá no Posto Ipiranga. Se você pergunta lá no Posto Ipiranga, se torna uma expressão popular no Brasil, é lógico, vem cá, mas de onde vem isso? A venda da propaganda, quem que fez a propaganda é aquela agência. Quem é o cara? O cara ali, que legal, esse cara ele se torna um criador da cultura popular. Vira um criador de conteúdo popular. E no Brasil, isso foi muito importante em determinado momento, onde as outras manifestações, como cinema, teatro, etc., viviam sob pressão, ou da ditadura, ou pressão econômica, de não conseguir ser... E a propaganda estava se espalhando pela mídia de massa de uma maneira brutal. Eu acho que dificilmente isso vai acontecer novamente a partir do momento que a mídia de massa não está mais criando um conteúdo que você falava no Fantástico, às 8 horas da noite, uma frase, no dia seguinte as pessoas lembravam e falavam, você viu aquilo que você viu? Você viu que você... todo mundo viu. Todo mundo viu, porque você tinha todo mundo assistindo exatamente a mesma tela. É verdade. Então,
aquele tipo de conteúdo, aquilo se multiplicava de um jeito enorme e fazia com que as pessoas que criavam os melhores conteúdos se tornassem conhecidas. E assim foi se multiplicando. E foi um movimento onde algumas personalidades se tornaram famosas. E isso está mudando. E isso está mudando. Isso vai sumir, porque com a fragmentação da mídia, o cara que fez uma coisinha aqui ou que fez a coisinha ali, você não tem mais essa visão global, né? Então, outra pergunta que surgiu aqui, bacana, tem a ver com outro assunto aqui. Você fez parte de movimentos internacionais de fusão no Brasil, né? Você estava na UMAP, a BBDO, e você viu muito isso também, acompanhou esse mercado onde o Brasil passou, as agências brasileiras passaram a ser valorizadas e sendo procuradas por grupos internacionais para fazer uma parceria ou para serem compradas, não importa. Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? A pessoa pergunta aqui, pontos negativos, enfim, é bom? Não, isso foi, de certa maneira, natural que acontecesse, porque você tinha, lá nos anos 80, um mercado muito fechado. Você acontecia com que as marcas brasileiras eram marcas de famílias, eram marcas de empresas brasileiras, 100% brasileiras. E era um mercado fechado. Nos anos 90, começou a haver a abertura do mercado, e as grandes marcas, grandes empresas do mundo viam no Brasil a possibilidade de aquisição muito barata. Você podia comprar uma participação numa empresa brasileira e começar a colocar produtos brasileiros, internacionais. E as marcas vão sendo vendidas no Brasil. Elas começaram a fazer parte de grandes grupos. Aí é natural que os grupos venham. Aí é natural que os grupos de propaganda vão olhar assim, vem cá, quem são as agências? Eu preciso trabalhar as contas da Pepsi, a conta de fulano. Cadê tua filial aqui? Cadê tua filial aqui? Não, então vamos comprar uma participação aqui numa agência. E era relativamente barato. E aí aconteceu um segundo fenômeno, que as marcas de fora começaram a perceber a qualidade do conteúdo publicitário brasileiro, que legal. Que era muito bom e muito diferenciado. E aí os caras falam assim, nossa, mas as marcas aqui estão fazendo um trabalho bacana. Olha que legal aqui, olha, não vem aqui trazer seu comercial dos Estados Unidos, entrava no Brasil, não, arrogância americana, claro, chegava aqui, não, é mais barato, pegar o comercial e coloca no Brasil. Não acontecia absolutamente nada. As pessoas olhavam, a mesma coisa lá do jogo de tênis na Sydney. Eles olhavam, bem feito, legal, tchau. Vou comprar essa escola aqui. Entendeu? As pessoas gostavam do que era nacional, que era brasileiro, tinha essa conexão. Aí as marcas começavam a fazer, não, temos que criar conteúdo no Brasil, senão não vende. Aí as marcas americanas, as agências americanas, assim, não, vamos criar conteúdo no Brasil. E aí começou a coisa pior ainda, começou a melhorar ainda, quando você percebia que algumas marcas de fora chamavam, até pelo resultado brasileiro de prêmios, de reconhecimento mundial, falavam assim, vem cá, eu estou com um problema aqui, eu preciso de um comercial para a Europa. Faz um filme para a gente. A gente começou a criar filmes e campanhas que eram para ser usadas fora do Brasil. Onde virou um celeiro de talentos. Então, e tanto que o celeiro de talentos virou que hoje está cheio de brasileiros trabalhando no mundo todo. No mundo inteiro, qualquer lugar do mundo que você vai. Cargo de direção criativa em uma das melhores agências do mundo. Bom, deixa eu passar por um outro ponto aqui interessante. Eu quero fazer um jogo de palavras aqui. Na verdade, não é um jogo de palavras, é um jogo de nomes, né, de pessoas. Deixa eu até fazer uma coisa assim, um joguinho rápido entre nós dois aqui, tá? Eu queria seu comentário rápido, uma palavra, o que você quiser dizer, tá? Vamos lá. Marcelo e Washington Oliveto. Hoje, uma grande amizade e um tremendo de um respeito. Somos amigos à distância. Ele em Londres, eu aqui, a gente troca mensagem, troca um monte de coisa legal, é bem bacana. Ok. Marcelo e Nizam. Foi um dos caras mais legais com que eu já trabalhei. Legais no sentido não de ser uma boa pessoa, nada, não é por isso, não. De uns caras mais rápidos. Para ter bola com ele era de uma velocidade incrível. Fiz uma dupla com ele espetacular numa época da DM9. Fizemos muitas coisas boas juntos e aprendi muito com ele. Depois viramos competidores, brigamos muito. Muita briga, mas hoje sobra o respeito e a admiração que eu tenho. Eu acho que, imagino que seja mútuo também, mas eu tenho o maior respeito por ele. Marcelo e Alexandre Gama. Fomos sócios no passado, não deu certo. E eu fico feliz por ele que ele seguiu mais ou menos o que ele devia fazer, que é seguir um caminho solo, totalmente solo, sem buscar sociedades, etc. Acho que ele funciona melhor solo do que em sociedade. Marcelo e D, e P e Z, né? Em conjunto, foi uma escola maravilhosa da propaganda brasileira, tá? Nossa Senhora, como eu gostei de trabalhar lá.
Eu vim da Alemanha e tinha toda uma escola europeia de design e encontrei neles um solo fértil para que pudesse crescer e desenvolver. E foi, para mim, uma das melhores, se não a melhor agência que o Brasil já teve. Uma escola incrível. Isso é incrível. E eu tinha uma relação muito pessoal, gostava muito do Roberto, eu tinha uma relação sempre tinha uma relação muito boa com ele. Com o Zaragoza, ele sempre foi muito carinhoso comigo, mas eu tinha uma relação muito forte, muito emocional com o Petit, que, de certa maneira, me colocou debaixo do braço das asas dele e eu, nossa, devo muito a ele. Tenho um carinho enorme pelo Petit e pela história dele. Marcelo e Madeira. Meu irmão, antes de ser sócio, nós tornamos amigos, depois nos tornamos sócios, depois, com o tempo, ele me tornou meu irmão. Ele é o melhor cara para você ter sócio do mundo, porque nós tínhamos uma relação de cumplicidade que é muito difícil de alcançar, de conseguir em qualquer outro lugar. E nós tínhamos um segredo que serve para todos que estão me assistindo. Tem um segredo que é fundamental para qualquer sociedade dar certo. Quando você tem, por exemplo, uma agência do tamanho da UMAP com 400 pessoas, e você tem 2 sócios, um que cuida da área do planejamento e outro que cuida da área da criação. Muitas vezes eu podia discordar do planejamento, e muitas vezes o Madeira discordava daquilo que a gente estava fazendo na criação. Em momento algum, a gente discordava em público, na frente de todo mundo. Uau, que legal. A gente tinha uma discordância qualquer, a gente conversava, tá bom. A gente entrava numa sala e eu explicava para ele o que eu achava que estava errado no planejamento, e ele explicava o que ele achava que estava errado não sei o quê. Até que a gente acertava as pontas e eu respondia assim, mas você cuida do planejamento, você faz o exercício. Se você acha que isso é certo, você faz. Mas havia um respeito pela disciplina e pelo outro muito grande para a gente jamais discordar um do outro em público. Uau. Isso é uma boa dica para quem faz qualquer tipo de sociedade. Legal. E aí, para terminar, Marcelo e Alex. Alex Persinotto é uma das pessoas raras. Não existiu, acho que na propaganda brasileira, ninguém parecido com ele. Ele foi um gentleman. Ele foi uma pessoa espetacular no sentido de ser humano. Quando eu estava na DM9 com o Nizam, ele me ligava de vez em quando. Marcelo, vamos almoçar. E me levava lá no Maxud, em São Paulo, um restaurante do Maxud, até na Paulista, que era perto da UMAP dele, na época da Santa Filipa. Sim. E a gente ia almoçar e ele ficava discutindo sonhos de agência, que ele quer montar uma segunda agência, projeto Minneapolis, que nem a Fallon McEulard que tinha na época. Sempre falou muito, a gente almoçava sempre. Eu me lembro que eu comia sempre salmão, não sei por que eu sempre comia salmão naquele restaurante. E depois de um tempo, ele achava que precisava, e ele tinha razão, modificar a agência, porque ele tinha feito a sociedade com a BBDO e a BBDO precisava de um refresh no Brasil, com W Brasil, DPZ, DM9, o modelo estava velho. E ele fez a proposta de trazer a gente para o MAP. E ele fez a passagem do bastão. Ele falou assim, não, vocês estão comprando as suas ações aqui dentro, tudo, eu vou ficar aqui um tempinho e depois, tchau. Ele fez a transição e saiu. E ele fez isso de uma maneira tão elegante, o ego dele não estava em momento algum presente na discussão. E isso é muito difícil de encontrar no mercado publicitário, principalmente no mercado publicitário como o Brasil. Então, devo muito ao Alex e um respeito enorme pelo que ele fez pela propaganda no passado. E está lá em cima hoje, olhando. Para quem não sabe, o Alex faleceu, o Marcelo conversou comigo aí um tempo atrás, a gente estava justamente conversando a respeito desse Pregnar aqui, bem na época que infelizmente o Alex faleceu aí há umas 2 semanas, então é uma perda insubestimável, insubstituível para o Brasil e para a propaganda brasileira, mas deixou seu legado, sua contribuição, e o resultado disso tudo a gente está, inclusive, conversando aqui agora, que é o Marcelo também parte de toda essa história. Para terminar descontraindo, Marcelo, que a gente também doeu um pouquinho agora no coração aqui a saudade, mas vamos lá, para terminar descontraído, depois de tantos prêmios em Cannes, de tanta onda surfada, o Marcelo é leão ou o Marcelo é peixe? Olha, Marcelo foi leão, mas ele fez o caminho inverso da evolução e foi para dentro da água. Então, hoje eu estou mais para peixe. Eu estou surfando aqui quase todo dia. Às vezes tem tanta onda, às vezes nem... É tanto surf que você fez, é engraçado, né? Você pergunta, você está surfando todo dia? Não, hoje cansei, surfei 3 dias seguidos. Mas está perfeito, mas não, vou depois de amanhã, não tem problema. Eu estou surfando e me faz muito bem isso. Tá dentro da água é uma terapia completa e absoluta. Eu vou cobrar o que a gente combinou antes, tá? Vai ser cobrado. Deixa passar essa bagunça. Por favor, eu quero sua gentileza para isso. Cure o meu trauma. Vamos lá. Marcelo,
nós que estamos fora do país hoje somos a vitrine do Brasil, né? Eu quero deixar uma mensagem final aqui. Nós somos a melhor imagem, a melhor propaganda do país no mundo. E em nome de todos, assim, não só dos que estão assistindo, mas enfim, né, por tudo que você fez para representar as marcas brasileiras e os produtos brasileiros claro, o Brasil em si, eu só posso dizer para você muito obrigado. Eu acho que todos nós brasileiros que queremos e carecemos da boa imagem devemos a você e a pessoas como você e temos a obrigação como nós todos de melhorar a imagem do Brasil e você contribui muito para isso. Então, muito obrigado, Marcelo. Posso emendar uma coisa só rápido? Por eu favor. acho que a coisa que é importante é o seguinte, um dos segredos que eu percebi, não que eu tenha descoberto, né, mas eu percebi dentro do mundo da publicidade, é que as melhores nações publicitárias, vai, em aspas, são aquelas que são autênticas consigo mesmo. Tem seu DNA, a sua alma exposta na sua propaganda. Isso vale para a Inglaterra, isso vale para os Estados Unidos. Isso vale para a renascença da propaganda indiana. Isso vale para o que aconteceu na Tailândia, numa época, quando a propaganda tailandesa virou espetacular. Isso vale para a Argentina. Isso vale para o Brasil. Isso não vale para o México, que se escondeu muito atrás dos Estados Unidos e fazia as campanhas muito mais americanizadas do que mexicanas. Eu não sei como é que está hoje, talvez tenha mudado. Mas isso vale muito para o Brasil. Então, eu acho que a minha carreira toda foi sempre procurar basear todo e qualquer tipo de trabalho que eu faça no espírito, na alma, que me fez ser o que eu sou, que é ser brasileiro. Então, tenho muito orgulho disso e eu acho que todo brasileiro que tenta fugir do que ele é, tentando replicar de certa maneira, todo criativo, tenta replicar de certa maneira exemplos de outros países, está cometendo um erro primordial, porque ele nunca vai ser um melhor inglês do que o inglês, nunca vai ser mais americano do que o americano, mas ninguém vai conseguir ser mais brasileiro do que ele. Maravilhosa essa mensagem. Vou emendar com uma pergunta que ficou para trás, que alguém fez aqui rapidamente no painel, que se você toparia fazer uma campanha junto com a gente para criar uma aura brasileira, uma campanha para valorizar o brasileiro. A gente já está trabalhando isso na Bragg, na verdade, e eu vou contar com a tua ajuda, nós vamos contar com a tua ajuda, nós vamos te incomodar um pouquinho, não para criar, que você está tranquilo, mas para dar opinião e para colaborar, contribuir. Para dar uma opinião, com o maior prazer, mas criar não, por favor. Não se preocupe. É só para ter o balizamento ideal da coisa que você... Assim, não sei se você conhece alguém melhor, a gente pode procurar, mas... Tem vários. Mas no melhor tem vários. A gente vai falar com você. Não, eu agradeço. Olha, o Fabinho, o Washington já está bem para caramba. Deixa eu falar. A humildade, a delicadeza, a gentileza que você mostrou aqui é impagável. Tá? Agradeço demais em nome de todo mundo que ajudou a contribuir aqui, as pessoas que estão assistindo. Muito obrigado mesmo, Marcelo, tá? pela tua colaboração e tua participação aqui hoje com a gente. Tá? Obrigado. Eu agradeço a você. Um prazer falar com você. Espero ter ajudado de alguma maneira. E foi um prazer, foi muito gostoso. Papo bom. Legal. Gostoso. Vamos fazer mais vezes. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado. Termino dizendo a todos, você que está assistindo, está ouvindo a gente aí, que participou da primeira entrevista, o bate-papo brasileiro com transmissão direta no Clubhouse, a gente brincou, né? A gente jogou lá no Clubhouse um celular ligado. A Bragg também é inovação, de alguma forma, né? Então a Bragg também está trabalhando na nova plataforma. Marcelo nos deixa, mas eu estou desligando aqui agora e estou indo para lá, tá? Eu estou indo no Clubhouse ali, vou abrir a sala, quer dizer, está aberta a sala. Quem entrar no Clubhouse ali, continua batendo papo com a gente aqui, com os assuntos que a gente acabou de falar, ou com o que mais vocês quiserem falar. Vamos bater papo e vamos ser amigos, tá? Tamo lá. Gente, muito obrigado. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Todo mundo, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado a vocês. Obrigado aí para tudo. Boa sorte aí. Obrigado. Vamos para a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.